Denúncia contra o vice de Flávio Bolsonaro explode em Brasília e eles já começaram a perseguição. O homem nem chegou e eles já começaram a fazer denúncias. Nós vamos mostrar isso aqui e ainda, neste vídeo, a Folha de São Paulo acabou de soltar uma matéria completa sobre o ativismo de Alexandre de Moraes. Será que finalmente eles acordaram para a realidade e agora vão fazer o que é certo, o que é correto? E olha só, pessoal, uma outra matéria aqui que nós vamos tratar também, que os Estados Unidos está para fazer uma nova sanção no Brasil, e aí o ministro da Justiça soltou essa nota aqui, ó. Se os Estados Unidos invadirem o Brasil, temos que abrir o portão, diz Múcio, que é o ministro da Justiça. Será então que eles não vão resistir, já estão pensando numa possível invasão do governo norte-americano? Nós vamos trazer isso aqui. E ainda a nova pesquisa que saiu entre Lula e Flávio Bolsonaro, mostrando uma grande surpresa no segundo turno. Nós vamos tratar de tudo isso aqui agora. E antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo, se inscreva agora para você ficar ligado em todas as matérias que nós vamos trazer aqui. Hoje esse vídeo está sensacional, pessoal. Então já vai dando um like aí que nós vamos tratar de assuntos importantíssimos aqui. Olha só, pessoal, saiu no portal da Jovem Pan, né? Saiu lá no portal da Jovem Pan essa matéria aqui falando sobre uma ação dos Estados Unidos. Você ficou sabendo que os Estados Unidos expulsou uma diplomata brasileira, uma embaixadora brasileira que estava ali no território norte-americano? Isso mesmo, cassou o visto dela e mandou ela de volta para casa. Isso por causa da briga, né, entre o Lula e o Trump. E o Trump colocou as suas sanções. O Lula dobra a aposta cada dia, todo dia ele dobra a aposta, e aí o que aconteceu? Foram lá na embaixada, né, e caçaram o visto ali da diplomata e mandou ela de volta para o Brasil. Isso é uma vergonha, pessoal. Isso mostra que o Brasil não é um país que é bem-vindo ali pelas autoridades norte-americanas. Olha que ponto chegou. E aí gerou isso aqui que eu quero mostrar primeiro para você, antes de mostrar as outras matérias. Aí o ministro da Justiça, o Múcio, falou isso aqui, olha. Se os Estados Unidos decidirem invadir o Brasil, temos que abrir o portão. Pessoal, olha a situação que o Brasil se encontra. Nós não temos nem a capacidade de dialogar, quanto mais ou quanto menos de resistir a uma possível invasão. E por que ele está falando isso aqui? Eu vou mostrar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Ministro da Justiça de Lula, José Múcio. Por que ele falou isso aqui? Porque na semana passada, inclusive eu coloquei aqui um vídeo, eu trouxe o vídeo, mostrando que um avião da CIA teria pousado no Brasil. Um avião da CIA teria pousado no Brasil com agentes infiltrados da CIA que teriam vindo aqui para poder acompanhar, fiscalizar, para saber como que é o processo eleitoral e por que está chegando tantas informações contrárias lá nos Estados Unidos. Esse processo eleitoral que vai acontecer agora, agentes da CIA. E aí o medo deles aqui, pessoal, é que esses agentes da CIA possam levar informações e os Estados Unidos possam de alguma forma fazer o que fez lá na Venezuela, invadindo e prendendo o ditador Nicolás Maduro. Olha a que ponto chegamos. Vamos ler um pedacinho aqui da matéria. Olha só, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nessa terça-feira agora que em uma eventual invasão dos Estados Unidos ao Brasil, a estratégia mais sensata seria abrir os portões. Segundo ele, o país não teria capacidade de se defender e tampouco recursos para reparar os danos causados. Esse cidadão, apesar de ser petista, amigo de Lula, ele tem um pingo de clareza no momento de lucidez, porque sabe que não pode bater de frente com Lula. Aliás, nós também vimos na semana passada o Lula, durante um evento público, cheio de gente, ele falou exatamente isso. Vocês acham que eu sou doido, sou louco de bater de frente com
o presidente da China? Vocês acham que eu sou doido de querer enfrentar o governo dos Estados Unidos? Nós não temos armamento para isso. Falou isso publicamente e agora vem o ministro da Justiça dos Estados Unidos e falando aqui, decretando a sua fraqueza, a fraqueza do Brasil. Olha só, uma outra matéria que eu queria trazer que saiu no portal Metrópolis também, o Igor Gadelha. Pessoal, presta atenção, está acontecendo as convenções, né, para poder fechar chapas para a campanha que começa a partir do dia 16 até o dia 15. As pessoas podem ali se candidatar, os partidos podem apresentar suas chapas. Depois do dia 15, logo no dia 16, começa a campanha eleitoral gratuita. Aquele comercial gratuito que o povo brasileiro adora, só que não, né? Aí, olha só, o Flávio Bolsonaro escolheu ninguém mais, ninguém menos do que o Alfredo Gaspar. Sabe quem é o Alfredo Gaspar? É esse aqui, ó, esse cidadão aqui, ó. O Alfredo Gaspar foi aquele que participou ali da CPMI do INSS, que você acompanhou e desvendou muitas coisas que comprometem pessoas importantes e autoridades fortes em Brasília, entre eles quem? O Lulinha, filho de Lula, entre eles o irmão do Lula, né? Entre eles também o careca do INSS e os ministros do Supremo também envolvidos em toda essa maracutaia. E aí o que acontece? O Flávio Bolsonaro chamou ele para ser vice, o Alfredo Gaspar. Você vai ser meu vice, né? Inclusive deixou de fora a Daniela Marques, que é economista, participou do governo de Jair Bolsonaro, deixou de fora também a ex-ministra ali da Fazenda do Jair Bolsonaro. E aí, agora, no dia de hoje, que foi decretada ali, né, a vice-candidatura ali do Flávio Bolsonaro indo para o Alfredo Gaspar, olha a denúncia que saiu. Denúncia contra o vice denúncia contra o vice de Flávio Bolsonaro por suposto estupro. Deve avançar no STF. Por que agora vai avançar isso aqui? E que tal de denúncia que é essa? Expectativa é que o STF autorize em breve inquérito para investigar a denúncia contra o vice de Flávio Bolsonaro, suposto estupro vulnerável, né? E aí tá falando aqui, né, que o PL anunciou que o Alfredo Gaspar será sim o vice deles, e aí a acusação foi apresentada pelo deputado, olha quem apresentou, Lindenberg Farias, do PT. Aí você já vê que tá tudo armado, pessoal. O Flávio acaba de anunciar que o cidadão, né, que fez ali um excelente trabalho na CPMI do INSS, vai ser o seu vice. O Lindenberg Farias, que é namorado da Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, entra com essa acusação ali, juntamente com a Soraya Tronic. Soraya Tronic é aquela do Podemos, que foi candidata em 2018 à presidência do Brasil, participou de debates ali também com o Jair Bolsonaro, né? Passou muita vergonha. Eles entraram com uma representação ali para poder denunciar o Alfredo Gaspar. Pessoal, esse povo não tem o que fazer. Isso mesmo, eles não têm o que fazer. Deveriam honrar o seu salário e caçar de fazer leis para ajudar o povo brasileiro e não ficar perseguindo gente de bem. Olha só, mas aí a Folha de São Paulo soltou uma matéria aqui que eu queria trazer para vocês, que ela é muito interessante, pessoal. Porque a Folha de São Paulo, como todo mundo já sabe, ela apoia a esquerda, o lulopetismo. Na verdade, ela está do lado dela mesma, né? Ela tende para o lado que vai entrar mais aqui, ó, o Pix. Se o Pix cair, tá tudo bem. Só que agora eles resolveram fazer uma matéria contra ninguém mais, ninguém menos do que, olha ele aqui. Você conhece Alexandre de Moraes? Quem diria, hein? A Folha de São Paulo batendo no Alexandre de Moraes. E aí nós fomos ver essa matéria aqui para saber o que está acontecendo. Eles usaram termos jurídicos, o juridiquês, termos dificílimos, e deram aquela rebolada e deram uma volta danada para falar exatamente o seguinte, que o ministro Moraes interferiu na política, na disputa eleitoral, interferiu no executivo, ele tem lado, ele tem partido. E aí tá aqui, né? O ativismo de Moraes requer sempre mais heterodoxia. Medida cautelar que proibiu Jair Bolsonaro de se expressar
perdura e enseja em outras ações análogas. Ou seja, aquela medida que proibiu Jair Bolsonaro de se expressar, o que eles estão falando aqui? Fundou outras ações, né? Ramificou, reproduziu, criou outros filhotes. Por causa de uma ação contra Jair Bolsonaro, eles dividiram ela em vários processos, porque aí se livrar de um processo, tem o outro ali para pegar o cidadão. E aí tem outra pauta aqui que eles estão colocando, a ameaça de sanção eleitoral ao Flávio Bolsonaro avança sobre o TSE, o tribunal que decide sobre violações em regras de campanha. Por quê? Por causa daquele vídeo que o Flávio Bolsonaro colocou em uma convenção do PL, né, em um evento ali ao vivo, que colocou um vídeo de IA feito por inteligência artificial, como se fosse o Jair Bolsonaro, e ele deixou claro, antes de passar o vídeo, que era um vídeo feito por inteligência artificial, apenas algo ilustrativo, ilusório, né, para o pessoal poder matar a saudade do Jair Bolsonaro. E aí agora eles estão cobrando aqui que o Alexandre de Moraes deve dar sequência sim nessa ação. Aliás, ele não está no TSE, o Alexandre de Moraes não faz parte do TSE, da comissão ali. Quem está na frente do TSE é o André Mendonça e o Cássio Nunes. Só que o Supremo já sinalizou, né? Sinalizou que, olha, se o TSE não punir o Flávio, então o Supremo Tribunal Federal vai dar conta do recado. Um grande absurdo isso que nós estamos vendo no Brasil. Olha só, pessoal, você acredita em pesquisa eleitoral? Eu quero que você coloque aqui embaixo se você acredita em pesquisa eleitoral. Algumas pessoas falam que os institutos de pesquisa mentem, que eles roubam, que eles são pagos, que eles são contratados. Eu vou mostrar aqui o primeiro e o segundo turno da última pesquisa que saiu. Você vai ver algo aqui interessante, no mínimo interessante. Antes de falar aqui da pesquisa, vale ressaltar o seguinte, preste atenção. Pela primeira vez, nós vamos ter aqui um candidato da esquerda à frente, no primeiro turno, pelo menos, é isso que as pesquisas estão cruzando, né? Se é que elas estão certas, né? Um candidato da direita à frente e outros 4 candidatos, pelo menos, de direita estão atrás. O que acontece, pessoal? Isso, pelo menos que eu me lembre das últimas eleições, dos últimos pleitos, isso não aconteceu. Antes você tinha ali uma disputa entre direita e esquerda no primeiro e segundo, mas depois você tinha o centrão, mas depois você tinha um outro partido centro-esquerda ou centro-direita, então era tudo misturado. Agora não. Então tá aqui, ó, saiu a pesquisa do primeiro turno. Agora, essa pesquisa foi feita agora nos últimos dias, tá bom? Nesse mês. Tá aqui, ó, o Lula, né, segundo eles, em primeiro com 41% de intenção de votos, só que o cidadão sai na rua e é xingado, enquanto o Flávio Bolsonaro está sendo ovacionado. Bom, mas eles afirmam que ele teria 41%, né? Contra 37% do Flávio Bolsonaro e o Ronaldo Caiado com 5%. Depois o Renan Santos, o jovem Renan Santos do partido Missão, com 4%. Romeu Zema, ex-governador de Minas, com 3%. Augusto Cury, pessoal, escritor Augusto Cury do Avante, vem com 1%. Cabo Daciolo, vocês se lembram do Cabo Daciolo? Pois é. Fez um terror danado. Aliás, o Cabo Daciolo recentemente gravou um vídeo durante um podcast, né, uma entrevista, e ele afirmou categoricamente que esse Lula que está andando por aí não é o Lula verdadeiro, que é o sósia, né? Que, na verdade, o Lula verdadeiro já teria batido as botas lá em 2023, segundo o Cabo Daciolo, as palavras dele. E aí depois nós temos outros aqui, né? A Samara Martins, depois tem o Rui Costa Pimenta, que é do PSOL e tal, do PCO. Temos outros. O importante é o seguinte, como eu falei aqui, ó, Lula, segundo eles, no primeiro turno, mas depois você tem, ó, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos, o Romeu Zema e até o Augusto Cury nós podemos colocar como de direita. Ou seja, são cinco candidatos atrás. E por que isso aqui é importante? Por que eu estou ressaltando isso aqui? Sabe por quê, pessoal? Porque tem também a pesquisa para o segundo turno. No segundo turno, eles colocaram aqui, ó,
é da Nexus essa pesquisa, né? Ali foi publicada no Poder 360. Primeiro cenário, entre Lula e Flávio Bolsonaro, 45-46, empate técnico, é o que eles estão demonstrando aqui, né? Para mim, esse número aqui está errado. O Flávio tem muito mais do que 45, mas vamos supor que eles estejam certos. Depois nós temos entre Lula e Romeu Zema, 46-40. Depois, entre Lula e Caiado, 46-42. E por fim, o Renan Santos, 47-37. Renan Santos, né, ele pega mais o público mais jovem, né, o público abaixo de 30 anos. Só que aí, pessoal, se você pegar aqui a pesquisa do primeiro turno, preste atenção, não faz sentido nenhum isso aqui, ó, esse resultado aqui, 45-46, não faz sentido nenhum e você vai entender agora. Sabe por quê? Se você pegar os 41% do Lula que ele teria no primeiro turno, se essa pesquisa estivesse correta, mas você pegar os 37 do Flávio Bolsonaro, você soma com 5, porque quem vota no Ronaldo Caiado vai votar no Flávio no segundo turno. Então, no segundo turno, o Flávio teria os votos, supostamente, né, do Ronaldo Caiado, do Renan Santos, que é de direita, do Romeu Zema, que também é de direita, e do Augusto Cury. Nós teríamos, então, pelo menos aqui, ó, 5 com mais 4, 9 com mais 3, 12 com mais 1, 13. Justamente o 13 do PT, né? 13 com mais os 37 que o Flávio já tem, daria 50 pontos de intenção de votos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esses candidatos aqui, ó, o Ronaldo Caiado para baixo aqui, até o Augusto Cury, eles vão mandar os votos no segundo turno justamente por Flávio Bolsonaro. Então ele chegaria a 50 pontos. E não isso aqui que eles estão querendo enfiar para a goela abaixo, 45 apenas. Ou seja, o Flávio teria no segundo turno mais de 50 pontos e seria eleito com certeza presidente do Brasil. Olha só, eu quero mostrar uma outra matéria aqui que é importante, pessoal. Nós falamos aqui sobre aquela decisão, né, que o Lula teve e que o Trump reagiu fortemente e ele já pegou a embaixadora ali, né, do Brasil e mandou para casa. O Lula foi, ele sempre dobra a aposta. O que ele falou? Lula chama a decisão de Trump sobre a embaixadora de irresponsável e impensada. O presidente afirmou também que os americanos não se importaram com a embaixadora em Brasília desde que o presidente americano assumiu o poder. Ele está falando o seguinte, né? Esse cidadão aqui está falando assim, por que o motivo, né, de ter mandado embora a embaixadora do Brasil? Ela não estava causando problema para ninguém. Só que você tem que entender o seguinte, pessoal. Na geopolítica, os grandes, poderosos governantes, aí nós estamos falando de Xi Jinping, nós estamos falando do Putin, do próprio Donald Trump, né? Eles usam de todas as armas para conseguir o que eles querem. Então o tarifaço foi uma arma que o Trump usou. E aí nós tivemos também ali as sanções sobre ministros aqui do Brasil, né, Lei Magnitsky. Tivemos vistos cancelados, também foi uma outra arma que eles usaram para poder tentar, né, pressionar. E agora essa questão aí de mandar embora para casa a embaixadora, isso também é uma forma de pegar e fazer pressão mesmo. Para quê? Para que possam recuar. E aqui o Lula chamando de uma decisão de Trump sobre a embaixadora irresponsável e impensada. Tá bom, se o Donald Trump é irresponsável e impensado, o que o Lula seria então? Eu quero deixar para vocês responderem aqui no comentário. Se o Trump é irresponsável, impensado, burro, né, como ele está querendo dizer aqui, só faltou chamar ele de burro, qual que é o adjetivo que possa ser dado para o Lula? Olha só, eu queria mostrar outra coisa aqui também. Nós vamos ter agora aí, né, nos próximos dias, os Dias dos Pais, né? E é um feriado importante aqui no Brasil. Jair Bolsonaro está preso. E olha o pedido que a defesa de Jair Bolsonaro fez, pessoal. Isso aqui realmente é algo assim, até triste, né? Chega a ser triste. Bolsonaro pede autorização para a visita de Flávio Bolsonaro no Dia dos Pais.
O ex-presidente está proibido de receber visitas do candidato do PL por 3 meses. E aí a defesa pede uma flexibilização humanitária. É o nome do termo, flexibilização humanitária. Olha só, pessoal, vale lembrar que na época que o Lula estava preso, lá na superintendência da PF, em Curitiba, ele fez um pedido para poder ir no velório do seu irmão. O irmão dele veio a falecer. Vale lembrar também que o Lula recebeu na cadeia até personagens artísticos, né? Personagens aí que participaram, né? Foram até presos e perseguidos ali no regime militar porque estavam militando com o petismo, foram lá visitar o Lula. O Lula escreveu várias cartas quando estava na prisão. O Lula preparou, inclusive, a campanha do Fernando Haddad a presidente naquela época. E várias outras coisas mais. Agora, a defesa de Jair Bolsonaro pede só o seguinte: será que o meu filho não pode vir aqui me ver? E aí, no caso, também acho que se estende para os outros filhos deles que estão aqui no Brasil também. Dia dos Pais, o cidadão está lá, né? Numa prisão domiciliar, já está com mais de 70 anos, Jair Bolsonaro. Ele tem problemas físicos, né? Tem problemas de saúde. E aí a defesa pede uma flexibilização humanitária. Acredito que o Moraes não vai deixar. Acredito que não vai deixar. E aí, pessoal, olha só. Se você der um Google, que você entrar no Google e escrever a palavra Lulinha, que é ninguém mais, ninguém menos do que esse cidadão aqui, ó, Fábio Luiz Lula da Silva. Se você for no Google e digitar Lulinha, vai aparecer essa cara aqui para você. E aí, olha as matérias, notícias que estão relacionadas ao nome do Lulinha para hoje, a matéria de hoje. Em processo, empregada chama Lulinha de marido de Roberta Lichinger. Marcola ajudou lobista, amigo de Lulinha. Você sabe o que é um lobista, né? O lobista é aquele cidadão sem caráter, sem vergonha, que fica ali igual um urubu em Brasília, buscando, né, comprar os deputados, senadores, os políticos, em troca de um favor político ali, né? Para sua empresa, para um processo na justiça. Ou seja, é um cara sem caráter. O Marcola é um dos principais aí traficantes terroristas aí do Comando Vermelho, do PCC, que está preso. Então, Marcola ajudou lobista amiga de Lulinha. Olha só, olha o nome, os 3 nomes que estão na mesma frase. Marcola, lobista, Lulinha. Nós estamos falando do filho do presidente da República, pessoal. Nós estamos falando do filho do presidente da República, que de uma maneira muito esquisita, estranha, ficou multimilionário de uma forma muito rápida nos últimos anos. Outra matéria que está aqui, ó, se você der um Lulinha aí no Google, você vai ver isso aqui, ó. Amiga de Lulinha fez 41 visitas fora da agenda de ministros. Essa amiga do Lulinha visitava, então, os ministros ali em Brasília. Será que ela também atuava como lobista? E aí a gente começa a pensar assim, como que pode o filho do presidente se enriquecer tão rápido? Ele é uma pessoa assim, fora da curva? Porque o povo brasileiro acorda 6, 5 horas da manhã, pega ônibus lotado e luta a vida toda para poder ver se vende o almoço para comprar a janta, né? Não consegue mudar de classe social, é uma dificuldade terrível. E o cidadão, em pouco tempo, consegue mudar. Será que seria por causa desses processos aqui? Tem mais. Olha aqui, ó. Flávio Dino autoriza a abertura do 3º inquérito envolvendo Lulinha. Vale lembrar que o Flávio Dino é amigo do Lula pai, né? Desde quando ele era magro, digamos assim. Só que isso aqui também pode ser algo para inglês ver, né? Só de fachada, né? O Flávio Dino vai lá, autoriza a abertura do inquérito, aí a Polícia Federal, o Ministério Público vai e interroga, investiga e tal. Só que no final das contas, eles dão como arquivado, não achamos provas, não é nada disso que você estava pensando, e arquiva tudo e fica por isso mesmo. E o Dino passa como
Ok, ok, fez o papel dele. E aí tem outra aqui, ó. Vice de Flávio terá a missão de explorar caso de Lulinha. O que acontece aqui? Saiu no Metrópolis também, envolvendo Lulinha. O vice do Flávio Bolsonaro, que é o Alfredo Gaspar, terá essa missão aqui, de acordo com o Metrópolis, de explorar esse assunto aqui, todas essas denúncias. E tem mais aqui, ó. Se você clicar aqui em ver mais, vão ter várias outras notícias falando sobre o Lulinha e né, as peripécias que ele anda arrumando. O vice do Flávio Bolsonaro agora vai fazer um dossiê da vida desse cidadão aqui, ó. Vai fazer um dossiê do senhor Fábio Luiz Lula da Silva para poder explorar isso aqui durante a campanha. Eles vão explorar isso aqui e devem explorar, sim. Aliás, eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro ali na Globo News, onde a apresentadora queria colocá-lo na parede falando mais ou menos assim, né? Que ele não quer que investigue o caso ali do Daniel Vorcaro, do Banco Master e o escândalo do INSS com os velhinhos e tal. Ela supondo isso, né? Supondo. Aí o Flávio Bolsonaro falou: não, 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 não. Vamos colocar os pingos nos is aqui, ó. Nós somos os mais interessados que essa investigação vá para frente. Vá para frente e chegue até quem é devido aí, quem foi o criminoso, quem roubou, quem pegou o dinheiro dos velhinhos, tem que ser punido sim. Porque eles pensam o seguinte: como houve aquele áudio ali entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro, que o Flávio Bolsonaro agora estaria com medo de uma possível investigação. Pessoal, o Daniel Vorcaro falou com metade do planeta sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre empréstimos. O cidadão teve influência até nas quintas gerações de todo mundo. Não foi só com Flávio Bolsonaro, não. Então, agora, quando você chega aqui no Fábio Luiz Lula da Silva, você vê, é muita coisa que ele tem aqui na sua capivara, né? Digamos assim, é muita coisa que está agarrado aqui. E se cavar, acha mais coisas, né? Então, pessoal, eu acho que antes deles começarem a falar sobre isso aqui, ó, cadê? Antes deles começarem a falar sobre o vice do Flávio Bolsonaro, suposto, esse suposto aqui te leva a pensar muitas coisas. Suposto estrupo deve avançar no STF. Aí você fala assim: nossa, então o cidadão é um demônio, é um monstro, né? Só que quando você vai baixando um pouquinho mais aqui, você vê que quem abriu, quem apresentou a queixa foi o Lindenberg Farias, o principal, né, que ele é do partido do PT, o principal concorrente do Flávio Bolsonaro é o Lindenberg Faria, que é do Lula ali, que é da Gleisi Hoffmann, que é da turminha da petralhada. Então, aí fica fácil. Agora, se fosse alguém totalmente neutro, que tivesse aberto um processo, uma denúncia no Ministério Público ali, ou quem sabe até mesmo numa delegacia contra o Alfredo Gaspar, você poderia até coçar a cabeça e falar assim: será que é isso mesmo? Poxa, pode ser que ele tenha envolvido em alguma coisa. Mas quando você vê que são os próprios concorrentes, é a mesma coisa. Está ali a disputa entre o Flávio Bolsonaro e o Lula, e aí a esposa do Flávio Bolsonaro vai lá e faz uma denúncia numa delegacia, no Ministério Público, no Supremo Tribunal, em algum lugar, sobre a Janja, por exemplo. Não, vai lá e vamos investigar a Janja, vamos investigar o Geraldo Alckmin, porque ele ficou sem pagar o IPTU do ano de 95. É mais ou menos isso aqui, pessoal. Aí não tem como você acreditar nessas coisas aqui. Não tem como você acreditar nisso aqui. Agora, nisso aqui, a gente sabe que não é fábula. Ativismo de Moraes requer sempre mais heterodoxia. Ou seja, atenção, exige uma atenção aqui, porque não se engane os senhores, pessoal. Este ano também, que é ano eleitoral, nós vamos ter sim muita perseguição política, perseguição a youtubers, perseguição a influencers. Agora, eles não perseguem, né, todo aquele dinheiro que foi embora ali pelo INSS, pelo Banco Master e tudo mais,
envolvendo ministros do Supremo, o próprio ministro. E cadê o Dias Toffoli, hein, pessoal? Por falar nisso, cadê o Dias Toffoli? Ninguém sabe, ninguém viu. O cidadão sumiu. Inclusive, nessa semana, o Fachin, que é presidente do STF, ele fez ali um discurso, né, na abertura dos processos ali, dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal para o segundo semestre, né? Eles têm disso, né, pessoal? Tem abertura no primeiro, no segundo, eles têm várias férias. Na verdade, é assim que acontece. E durante o discurso, ele mandou um recado direto para esse senhor aqui, o Alexandre de Moraes. Um recado direto. Se você pegar para ver discurso do Fachin, abertura do STF segundo semestre, você vai ver. Ele falou diretamente porque ele quis dizer o seguinte: quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E temos que cumprir a Constituição e ficar em cima dela e não sair dela. Um discurso muito bonito, mas que na prática a gente sabe que não vai ser cumprido, né? Na prática mesmo, pessoal, quem manda é quem tem mais poder, porque a Constituição mesmo já foi rasgada há muito tempo, né? E nós estamos vendo que quem tem mais poder tem sido aqueles que estão no poder há mais de 2 décadas, né? Porque se não fosse verdade isso, inclusive, não teriam tirado a elegibilidade do Jair Bolsonaro, do Pablo Marçal e de vários outros aí políticos que estavam ameaçando a esquerda, ameaçando de tomar o lugar da esquerda. Aliás, pessoal, aconteceu agora, né, nessa semana aí, o senador Cleitinho tomou uma rasteira, né? Tomou uma rasteira porque ele, na indecisão em participar como governador, se ia participar ou não, ficou naquela indecisão por causa do irmão dele que faleceu. Acabou que no final das contas, o Republicanos não deixou ele participar e o Republicanos ficou isento de tudo, não vai apoiar o Flávio Bolsonaro. E agora o Flávio Bolsonaro teve um prejuízo muito grande, porque Minas Gerais iria arrastar muitos votos para a direita. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez o Matheus Simões, que é o vice do Zema, possa, por Minas Gerais ali, subir nas pesquisas, né, com o apoio do Cleitinho. Me parece que o Cleitinho vai apoiar. E aí, quem sabe, o povo de Minas possa votar na direita, tanto para governador quanto para presidente do Brasil. Eu quero que você coloque aqui nos comentários de qual estado, de qual cidade você está nos assistindo, para que a gente possa saber até onde nós estamos chegando. Pessoal, se inscreve aqui no canal, é totalmente gratuito. Nós aqui trabalhamos todos os dias para trazer matérias importantes sobre a política, sobre aquilo que a mídia velha não vai mostrar. O que a mídia velha não mostra, nós vamos mostrar aqui. Então, se inscreva aqui no canal. Vamos trazer pesquisas eleitorais aqui e os debates. Debates que daqui a pouco vão começar, nós vamos cobrir tudo. Então, se você não quer ficar de fora de nada, se inscreva aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.